Se você quer saber todos os detalhes possíveis sobre o Fiat Mobi, eu posso te garantir que ele tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. Por isso, nesse vídeo aqui que você está assistindo, eu vou te listar 10 verdades sobre ele, 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. Fica aí! Se você gosta de saber pontos positivos e negativos de automóveis, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho das notificações. Se você está preparado para saber 10 fatos sobre o Fiat Mobi, já deixa o dedão no like aí. O Fiat Mobi e o Fiat Uno têm uma grande semelhança até certo ponto. A partir dos 80 km por hora é que você começa a notar a diferença entre os dois carros. O Mobi, ele te passa a sensação de que realmente é um carro muito menos estável do que o Fiat Uno. Ele dá umas chacoalhadas em curvas, você sente até no volante essa mudança de comportamento do carro acima de 80 km por hora. Então realmente as semelhanças com o Uno vão parando por aí. A direção, inclusive, é hidráulica. Uma elétrica poderia ser mais eficiente, tornando-a mais leve em baixas velocidades ou em manobras e pesando um pouquinho mais com o carro em movimento. Não há regulagem de altura ou de profundidade. Mudando de assunto, a visibilidade na frente e nas laterais é interessante. Ruim mesmo fica na janela traseira, que é bastante pequena, mas não chega a incomodar tanto assim. Os limpadores de para-brisa varrem bem o vidro, que aliás é o mesmo usado no Fiat Uno. O traseiro é curtinho, mas cumpre bem a tarefa de melhorar a visibilidade em dias de chuva. Algumas outras funções também facilitam a vida a bordo. Uma coisa legal é a função um toque na seta. Basta dar um toquezinho para ela piscar 5 vezes. É o suficiente para você mudar de faixa. Inclusive eu vivo reclamando aqui no canal de carros que tem essa função, mas que piscam apenas 3 vezes. E aí acaba não sendo o suficiente muitas vezes para você sinalizar a sua mudança de faixa completa. Olha só. Bom, 4 piscadas sinalizaram a minha mudança de faixa de uma forma ideal. 3 seria pouco. Bom, e é aqui que a gente chega no principal ponto fraco do Fiat Mobi, que é o espaço interno. O entre-eixos curto acaba ajudando na hora de fazer as manobras, mas em compensação acaba prejudicando o espaço interno. Com isso, bom, 5 pessoas nesse carro aqui não vão bem. O banco da frente ele está regulado para mim. Eu tenho 1,73 m, não sou alto, mas o que eu posso te dizer é que, me acomodando aqui de forma confortável, as minhas canelas já estão encostando no banco dianteiro. Eu tenho um pouquinho de espaço para os joelhos aqui, mas longe de ser algo muito espaçoso de verdade. E aí tem mais uma questão. Se tiver 3 passageiros aqui, o passageiro do meio vai acabar sofrendo, porque olha, ele vai ter que dividir as pernas, uma para cada lado desse porta-trecos aqui, esse porta-copos que fica no meio. O meu pé direito e o meu pé esquerdo, eles estão acima, eles estão bem em cima do trilho dos bancos dianteiros. E aí o que acontece? Se esses bancos aqui estiverem mais para trás, eu, passageiro do meio, vou ter que dividir as minhas pernas uma para cada lado, porque o pé não vai caber aqui no túnel central. E aí vai ser uma briga por espaço aqui com os passageiros do lado. Outra questão é que o fato de o Mobi ser um carro pequeno ajuda muito em manobras corriqueiras no dia a dia. E como a gente está falando de um carro compacto, se tem algo que pesa a favor do Mobi, são as manobras. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer essa volta aqui de uma forma em que em carros maiores eu não conseguiria fazer. Eu vou esterçar todo o volante, batendo inclusive meu cotovelo aqui. E olha, eu estou conseguindo fazer a volta. Ele realmente tem um diâmetro de giro muito curto, e algo que pesa a favor disso é o entre-eixos mais curto, né? Você acaba conseguindo fazer um círculo aí, um diâmetro bem menor. Se por um lado você perde espaço interno, por outro você ganha agilidade aí, principalmente para manobrar, algo que é bastante exigido no dia a dia. Isso facilita e muito a vida do motorista. Vagas grandes se tornaram ainda maiores para os subcompactos. Inclusive eu já vou te mostrar outra desvantagem do Mobi, que é justamente o porta-malas. Para acessar aqui, a gente precisa abrir com a chave. E aí, bom, a gente tem acesso aos
poucos 235 litros. Realmente muito pequeno e ainda conta com a desvantagem de não ter nenhum forro aqui nas laterais, né? Você vê esses acabamentos aí todos soltos, sem nenhum tipo de forração, você vê a lata aparente mesmo. Vamos partir para falar do acabamento do Mobi. É tudo bastante simples. Nas portas, somente plásticos, nem um trecho pequeno de tecido tem ali. Nos cantinhos ainda dá para ver algumas rebarbas, mas somente os olhos mais detalhistas vão reparar de fato. No painel, os plásticos são bem encaixados e as texturas diferentes dão um aspecto interessante ao modelo. Agora a gente volta a rodar no subcompacto da Fiat e passa a notar algumas coisas que podem incomodar alguns motoristas, como por exemplo a falta de um capricho maior no isolamento acústico da cabine. E ruído, aliás, é algo que está muito presente aqui. Eu estou rodando numa rua de um asfalto um pouquinho mais poroso e dá para sentir, né? Dá para ouvir todo o barulho dos pneus rolando no asfalto aqui dentro. Em ruas de paralelepípedo ou mesmo de um asfalto com a qualidade um pouquinho pior, com mais remendos, ele acaba fazendo bastante barulho. Em situações acima de 100 km por hora ou em ruas, por exemplo, à beira-mar, que tem um pouquinho mais de vento, dá para ouvir todo o barulho do vento, né? Ele não isola e também o barulho do motor invade a cabine frequentemente. E olha que nem só ruído do motor ou dos pneus ou do vento dá para ouvir. Os outros carros passando, motos, enfim, você consegue ouvir tudo e até de uma forma muito clara. Isso realmente mostra uma falta de cuidado com a questão do isolamento acústico. Mas a gente está falando de um carro de entrada, um subcompacto, que já custa 60 mil reais. Apesar de ser um carro de entrada, mesmo assim, a Fiat poderia ter um cuidado um pouco maior, principalmente pelo que eles já estão custando, que não está nada barato. É óbvio que desempenho não é o principal fator do Mobi, mas é possível andar no dia a dia sem passar sufoco. Olha só. E é claro que a gente não pode deixar de falar sobre esse motor aqui, o responsável por mover o Mobi. A gente está falando de um motor Fire 1.0, aquele Fire mesmo. A versão 2022 do modelo teve alterações para continuar dentro das normas de emissões de gases poluentes. Agora são 71 cavalos e 9,3 kgfm de torque com gasolina. Com etanol, esses números mudam para 74 cavalos e 9,7 kg de torque. O desempenho, o casamento dele com esse câmbio aqui é muito interessante. A Fiat conseguiu um acerto bastante legal para esse carrinho aqui. Então ele se torna algo muito interessante para a cidade. Você tem uma agilidade. É óbvio que em algumas situações, como rodar na estrada, já não vai ter um melhor desempenho, né? Até porque a gente está falando de motor um pouco mais antigo, motor 8 válvulas também, que por conta disso tem seu desempenho melhor nas baixas rotações. Mas, no mais, é realmente um carro que tem um acerto bastante interessante para rodar na cidade. Algumas coisas acabam chamando a atenção, como por exemplo o câmbio dele, né? Você tem um câmbio um pouquinho mais curto, até para deixar ele mais ágil na cidade mesmo, para você não precisar ficar passando tanta marcha assim. Mas isso na estrada, por exemplo, acaba sendo um ponto um pouco negativo, porque a 100 km por hora você já está acima de 3.000 RPM em quinta marcha. Então isso acaba sacrificando um pouquinho o consumo dele e acaba também trazendo mais ruído aqui para dentro do carro, né, para quem está aqui dentro. Por ser um carro leve, acaba sendo suficiente para mover o compacto com agilidade. Nada barato é também manter o subcompacto da Fiat na rede autorizada. Por parecer um carro mais simples, com menos recursos que carros de categoria superior, eu garanto que a manutenção dele vai te surpreender e olha, de uma forma não tão positiva assim. Ele não é tão barato assim de se manter quanto você imagina. Segundo o site da própria Fiat, as revisões são a cada 10.000 km e até 60.000 km são 6 revisões que no total custam R$ 5.080, consideravelmente mais caro do que no maior rival, o Renault Kwid, cujas as mesmas revisões custam R$ 3.728,79, segundo o site da Renault, uma diferença de mais ou menos R$ 1.350. E se as revisões do Mobi são mais caras que o principal concorrente, a gente pode garantir que o preço é mais alto, inclusive que alguns modelos mais caros da própria Fiat. No Argo, as mesmas revisões custam um total de R$ 4.128,
Sem dúvidas, um ponto de atenção daqui para frente. O preço de cada uma das revisões do Mobi vai ficar aqui na descrição, mas olha, esses preços são referentes ao mês de maio de 2022 e podem sofrer alterações, ok? Sem dúvidas, chegamos ao principal ponto a respeito do Mobi, que é o consumo. Provavelmente esse é um fator que pode pesar a favor do modelo da Fiat na hora da compra. Rodando no etanol somente na cidade, o Mobi fechou a avaliação com média de 10,4 calculados na bomba de combustível do posto, muito próximo dos 10,6 aferidos pelo computador de bordo do modelo. Melhor até que as médias divulgadas pela Fiat para o modelo 2022, que teve mudanças que interferiram positivamente no consumo. Com etanol, as médias do modelo novo são 9,6 na cidade e 10,4 na estrada. Já abastecido com gasolina, a Fiat divulga consumo urbano de 13,5 e o rodoviário de 15 por litro. Se você gostou de saber tudo isso sobre o Mobi, já vai deixando um like aqui embaixo. Quer assistir mais conteúdo sobre automóveis? É só se inscrever, clica no botãozinho aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Eu te espero no próximo vídeo.